Alguma vez questionou por qual motivo aquela pessoa especial permanece tão afastada, mesmo quando oferece completamente sua dedicação? Por que razão, independente de entregar sua alma inteira, ela continua tratando como se fosse insignificante? Essa angústia de permanecer imperceptível, experimentar essa sensação de transparência, provoca ferimentos mais profundos que machucados físicos. Porém, imagine se revelasse que há uma estratégia para reverter essa situação sem necessidade de suplicar ou rebaixar-se. O equívoco mais comum praticado pela maioria consiste em tentar completar o vácuo deixado pela outra pessoa, perseguindo-a, buscando justificativas, tentando demonstrar seu próprio mérito. A realidade demonstra que aquilo que faz alguém retornar rapidamente não representa persistência, constitui precisamente o contrário, representa o mutismo que incomoda. Representa o distanciamento criado quando cessa de disponibilizar-se como recompensa simples. Neste momento aprenderá como acertar onde provoca maior impacto na carência, no mutismo, na lacuna que exclusivamente você consegue proporcionar. Neste exato dia demonstrarei como o estoicismo combinado com psicologia conseguem converter essa angústia em força. Como cessar de fornecer esclarecimentos faz com que sinta sua ausência onde machuca intensamente, retornando sem compreender a razão algo tremendamente eficaz, porém elementar, que transformará completamente tudo. Antes de prosseguir, registre nos comentários "eu sou raro". Esta expressão não representa apenas uma declaração, constitui um alerta ao seu coração indicando que jamais voltará a diminuir-se. Quando compreende o valor próprio, torna-se impossível continuar sendo ignorado. Tinha conhecimento que as expressões podem representar suas piores adversárias quando objetiva reconquistar alguém. Sempre que tenta esclarecer, explicar ou persuadir, está entregando seu poder gratuitamente. É semelhante a gritar para todos: necessito de sua aprovação para sentir-me bem comigo mesmo. Aqui reside o segredo conhecido por poucos: o mutismo possui magnetismo que palavras jamais alcançarão. Quando para de falar, esclarecer, tentar fazer a pessoa entender sua importância, algo extraordinário ocorre e cria um vácuo, um espaço em branco na mente dela que não consegue completar. Sabe o que acontece quando alguém não consegue preencher essa lacuna? Fica obsessivo tentando compreender. Reflita desta forma quando permanece falando, explicando, enviando mensagens, está sendo previsível. Transformar-se em livro aberto lido 1000 vezes sem mistério, sem desafio, nada que desperte curiosidade. Tornar-se ordinário, fácil de ignorar. Imagine o oposto: simplesmente parando, eliminando textos extensos explicando sentimentos, cessando ligações, pedindo conversas, interrompendo esforços desesperados para chamar a atenção. Você simplesmente se ausenta da vida dessa pessoa como se descobrisse algo muito mais relevante para realizar. Por que mexe com qualquer pessoa? Porque todos somos programados para valorizar o raro, o difícil de conseguir. Quando permanece disponível constantemente, sempre pronto para responder, sempre disposto a conversar, perde completamente esse valor de raridade. O silêncio faz com que a pessoa comece questionando-se: por que parou de me procurar? O que aconteceu? Conheceu alguém? Essas indagações iniciais pequenas crescem até tornarem-se inquietação constante. Essa inquietação representa exatamente o necessário para fazer alguém sentir sua falta. Porém não constitui qualquer silêncio, não o silêncio de quem está magoado querendo chamar atenção. Representa o silêncio de quem entendeu seu próprio valor e decidiu não mais oferecê-lo para quem não sabe a importância. É o silêncio de quem está ocupado demais construindo uma vida incrível para ficar implorando por migalhas de atenção. Quando para de falar, força a outra pessoa a preencher o espaço. Se anteriormente era quem sempre puxava o assunto, agora ela precisará fazer isso. Se antes sempre perguntava como estava, agora ela sentirá vontade de saber como você está. Inverte completamente a dinâmica. Adicionalmente, o silêncio cria uma aura de mistério ao seu redor. As pessoas começam perguntando-se o que está fazendo, com quem está saindo, que novidades tem na vida. Tornar-se interessante novamente. Deixa de ser aquela pessoa previsível sempre disponível e se torna alguém que desperta curiosidade. Cuidado, esse silêncio precisa ser genuíno. Não pode ser brincadeira infantil, onde fica contando dias para ver se ela procurará.
Deve ser o silêncio de quem realmente achou que merece coisa melhor e está investindo energia em si mesmo. No final, se ela não voltar, estará tão bem consigo mesmo que nem fará diferença. O silêncio também demonstra maturidade emocional. Mostra que não é mais aquela pessoa desesperada que implora por atenção. Tornou-se alguém com autocontrole, que sabe o momento certo de falar e o momento certo de calar, e isso é extremamente atraente. Lembra aquela música que diz quem cala consente? Isso não se aplica ao amor. No amor, quem cala conquista. Quem cala desperta curiosidade. Quem cala cria desejo. O silêncio deixa espaço para a imaginação da outra pessoa. E a imaginação sempre pinta quadro mais interessante que a realidade óbvia. Da próxima vez que sentir vontade de enviar aquela mensagem explicando sentimentos, pare. Respire fundo e escolha o silêncio. Da próxima vez que quiser ligar para saber como ela está, escolha investir esse tempo em você mesmo. O silêncio não trata de punir a outra pessoa, trata de dar-se o valor que merece e parar de mendigar a atenção de quem não sabe refletir seu brilho. A regra do espelho: como ele sentirá exatamente o que você sentiu. Já reparou como funciona um espelho? Ele não julga. Não escolhe o que mostrar, simplesmente reflete exatamente o que está na frente dele. É assim que precisa começar a funcionar em relacionamentos, não mais dando mais do que recebe, não mais sendo sempre o primeiro a procurar, não mais relevando quando é ignorado. A regra do espelho é simples: dará exatamente na mesma moeda. Se ela demorar 3 horas para responder sua mensagem, também demorará 3 horas. Se ela te deixa no vácuo por 2 dias, ficará 2 dias sem dar notícias. Se ela só fala quando precisa de algo, só estará disponível quando for conveniente para você. Isso não é vingança. Não é joguinho, é você finalmente aprendendo a se respeitar e não aceitar migalhas de atenção. Quando sempre dá mais do que recebe, ensina a pessoa a te desvalorizar. Ensina que pode tratar você de qualquer maneira, que sempre estará disponível esperando. Quando começar a espelhar o comportamento da pessoa, algo interessante acontece: ela começa sentindo na pele o que você sempre sente. Aquela ansiedade de não saber quando receberá a resposta, aquela sensação de estar sendo ignorada, aquela dúvida sobre o que a outra pessoa está pensando ou fazendo. Sabe por que funciona tão bem? Porque a maioria das pessoas só consegue entender o que está fazendo de errado quando sente o mesmo tratamento na pele. Enquanto você estava sempre disponível, sempre respondendo rápido, sempre dando atenção, ela não conseguiu perceber o quão ruim é ser ignorado. Vivia na zona de conforto de saber que sempre teria você ali. Quando inverte essa dinâmica, ela sai da zona de conforto. De repente não tem mais a garantia da sua atenção constante, não tem mais a segurança de que sempre estará ali quando quiser. Isso desperta algo que estava adormecido: o medo de te perder. Atenção, essa regra do espelho precisa ser aplicada com inteligência. Não é para virar pessoa amarga que fica cronometrando o tempo de resposta. É para aprender a se valorizar e parar de dar mais do que recebe de forma consistente. Por exemplo, se ela sempre te procura só quando está entediada ou precisando de algo, para de estar sempre disponível para essas situações. Se ela só lembra que você existe nos fins de semana quando não tem nada melhor para fazer, passe a ter seus próprios planos nos fins de semana. O interessante da regra do espelho é que funciona de 2 formas. Se a pessoa realmente se importa com você, perceberá a mudança no seu comportamento e começará te dando mais valor. Entenderá que precisa se esforçar mais para ter sua atenção. Perceberá que você não é mais aquela pessoa que aceita qualquer coisa. Se a pessoa não se importa realmente com você, simplesmente sumirá da sua vida. Sabe de uma coisa? É ótimo também, porque você descobrirá que estava perdendo tempo com alguém que nunca te valorizou de verdade. Parará de gastar energia emocional com quem não merece. A regra do espelho também te protege de se machucar tanto. Quando sempre dá mais do que recebe, fica vulnerável, fica dependente emocionalmente. Quando aprende a dar na mesma medida, mantém seu equilíbrio emocional. Não fica mais naquelas montanhas-russas de sentimentos. Tem efeito colateral muito interessante: você começa atraindo pessoas que realmente sabem te valorizar. Quando se comporta como alguém que tem valor, que se respeita, que não aceita qualquer coisa, naturalmente atrai pessoas que pensam da mesma forma.
Muita gente tem medo de aplicar essa regra porque acha que vai perder a pessoa. A verdade é que se você tem medo de perder alguém por se dar o devido valor, já perdeu essa pessoa faz tempo. Só estava se enganando, vivendo de migalhas e achando que era amor. A regra do espelho te ensina algo fundamental: você só pode esperar receber o tipo de tratamento que aceita. Se sempre aceita ser segunda opção, sempre aceita ser ignorado, sempre aceita recebendo menos do que dá, é isso que continuará recebendo. Quando para de aceitar menos do que merece, quando começa a espelhar o comportamento da pessoa, muda completamente a dinâmica. Sai da posição de quem implora por atenção e vai para a posição de quem oferece atenção apenas para quem sabe valorizar. No final das contas, isso é libertador. Para de viver na ansiedade constante de quem sempre dá mais do que recebe. Para de se sentir usado ou desvalorizado. Encontra seu equilíbrio emocional e aprende a se relacionar de igual para igual. Lembre-se, você não está sendo cruel ou calculista. Está simplesmente parando de ser bobo. Está parando de ensinar as pessoas a te desrespeitarem e finalmente aprendendo que amor próprio não é egoísmo, é necessidade. O poder da ausência. Quando você some, ele acorda. A ausência é uma das forças mais poderosas que existem no universo dos relacionamentos. É mais forte que qualquer palavra bonita, mais eficaz que qualquer promessa, mais marcante que qualquer gesto romântico. A ausência mexe com algo muito primitivo dentro de nós, o medo de perder o que temos. Quando está sempre presente, sempre disponível, sempre ali quando a pessoa precisa, torna-se invisível. É como o ar que respiramos, é essencial, mas só percebemos quando falta. Vira parte da rotina, algo garantido, algo que a pessoa sabe que sempre estará ali. Quando algo é garantido, perdemos completamente a noção do seu valor. Quando você some, quando retira sua presença da vida dessa pessoa, algo desperta nela. De repente ela percebe o espaço que ocupava, percebe o vazio que sua ausência deixou, percebe que estava acostumada com você de um jeito que nem imaginava. A ausência força a pessoa a sentir sua falta. Sentir falta é uma das emoções mais poderosas que existem. É uma sensação que incomoda, que não deixa em paz, que fica martelando na cabeça. É muito diferente de quando você está sempre ali. Nesse caso, ela pode até gostar de você, mas não sente sua falta porque você nunca falta. Quando você some, a pessoa começa lembrando dos momentos bons que viveram juntos. Começa valorizando coisas que antes passaram despercebidas. Aquela mensagem de bom dia que sempre mandava e que ela nem ligava. Aquela atenção que sempre dava e que ela achava normal. De repente tudo isso ganha um valor que ela não sabia que tinha. A ausência também desperta curiosidade. A pessoa fica se perguntando onde você está, o que está fazendo, por que não deu mais notícias. Essa curiosidade é como um bichinho que fica roendo por dentro. Ela tenta ignorar, tenta não pensar nisso, mas quanto mais tenta, mais pensa. Tem algo ainda mais interessante: quando você some, automaticamente se torna mais atraente. É a lei da escassez. Nós damos valor àquilo que é raro, difícil de conseguir e que não está sempre disponível. Você deixa de ser comum e se torna especial, deixa de ser óbvio e se torna interessante. A ausência precisa ser estratégica. Não é para simplesmente desaparecer do mundo e virar um fantasma. É para se ausentar da vida dessa pessoa especificamente enquanto constrói uma vida incrível para si mesmo. É para canalizar toda aquela energia que gastava correndo atrás de quem não te valorizava e investir em você. Quando você some para se cuidar, para crescer, para se desenvolver, para conhecer pessoas novas, para fazer coisas que sempre quis fazer, não está apenas criando ausência, está criando abundância em sua própria vida. Isso é irresistível para a pessoa que antes te ignorava. De repente ela percebe que você não está mais ali implorando por atenção. Percebe que você não está mais disponível sempre que ela quer. Percebe que você tem uma vida muito interessante que não gira em torno dela. Isso desperta algo que estava adormecido: o interesse. A ausência também quebra padrões. Se você sempre foi aquela pessoa que procurava, que puxava assunto, que fazia planos, sua ausência fará com que ela tenha que tomar iniciativa pela primeira vez. Isso muda completamente a dinâmica entre vocês. Muitas vezes a pessoa só percebe o que perdeu quando perde. Enquanto você estava sempre ali,
Ela dava como garantido que sempre estaria. Quando percebe que pode realmente perder isso, gera uma urgência, uma necessidade de agir que antes não existia. A ausência física também cria presença mental. Quando você some fisicamente da vida da pessoa, começa ocupando muito mais espaço na mente dela. Ela pensa em você mais do que pensava quando conversavam todo dia, porque agora você virou uma questão não resolvida, um mistério que ela precisa desvendar. Quando finalmente ela te procurar e ela vai procurar se realmente se importa com você, você não será mais aquela pessoa desesperada que aceita migalhas. Será alguém que ela teve que correr atrás, alguém que ela teve que se esforçar para reconquistar. Isso muda completamente o valor que ela te dá. Lembreze, a ausência só funciona se for genuína. Se você sumir só para ver se ela vai sentir sua falta, mas continuar perseguindo ela nas redes sociais, esperando uma mensagem, contando os dias até ela te procurar, você não está realmente ausente, está apenas fingindo estar ausente. Isso não funciona. A verdadeira ausência é quando você realmente se afasta, quando realmente investe sua energia em outras coisas, é quando realmente para de fazer da vida dessa pessoa o centro de sua existência. É quando entende que sua vida é valiosa demais para ser desperdiçada com quem não sabe te valorizar. A ausência ensina uma lição importante tanto para você quanto para outra pessoa, que você não é um objeto decorativo na vida de ninguém, que você tem valor suficiente para ser procurado, para ser desejado, para ser valorizado. Se alguém não conseguir perceber isso com você presente, talvez precise aprender com você ausente. A arte de não explicar porque suas justificativas te fazem parecer fraco. Já reparou como temos essa mania terrível de querer explicar tudo? Explicar por que fez isso, por que não fez aquilo, por que se sentiu assim, por que reagiu de tal forma. É como se acreditássemos que dando explicações suficientes, a pessoa finalmente entenderá e nos dará o valor que merecemos. A verdade é exatamente o contrário. Cada vez que se explica demais, está mostrando que precisa da aprovação da outra pessoa para se sentir bem consigo mesmo. Está falando sem falar que a opinião dela sobre você é mais importante que sua própria opinião sobre si mesmo. Isso é extremamente desatraente. Quando fica se justificando, parece desesperado. Parece alguém que não tem confiança nas próprias escolhas, que não tem certeza do próprio valor. Vira aquela pessoa que implora para ser entendida, que mendiga por um minuto de empatia. Quem mendiga nunca é valorizado. Uma pessoa que não precisa se explicar demonstra uma força interior que é magnética. Ela sabe o que faz, por que faz, e não precisa da validação de ninguém para se sentir em paz com suas escolhas. Não fica correndo atrás de ninguém tentando explicar seus sentimentos ou suas reações. Pense assim: quando alguém realmente importante faz algo, essa pessoa fica se explicando. Quando um chefe toma uma decisão na empresa, ele fica correndo atrás dos funcionários explicando por que decidiu assim. Quando uma pessoa de valor se posiciona sobre alguma coisa, ela fica mendigando para que os outros entendam? Claro que não. Porque quem tem valor real não precisa ficar provando esse valor o tempo todo. O valor é mostrado através das ações, da postura, da forma como uma pessoa se comporta, não através de longas explicações ou justificativas desesperadas. Tem algo pior ainda: quando fica explicando, você dá munição para a pessoa usar contra você. Cada explicação que dá pode ser distorcida, questionada, usada para fazer você se sentir ainda menor. Você abre brechas para que a pessoa continue te desvalorizando. Quando não explica, quando simplesmente age e segue em frente, cria um mistério. A pessoa fica se perguntando por que você fez isso, o que estava pensando, qual foi sua motivação. Essa curiosidade é muito mais poderosa que qualquer explicação que você pudesse dar. Não explicar também demonstra maturidade emocional. Mostra que você não está mais na fase da adolescência que precisa da aprovação dos pais para cada coisa que faz. Tornou-se um adulto que toma suas próprias decisões e não deve satisfações a ninguém sobre suas escolhas pessoais. Quando para de se explicar, automaticamente se coloca em posição de igual para igual. Não está mais implorando para ser compreendido. Está simplesmente sendo quem é, fazendo o que acredita ser certo. Quem quiser entender que entenda. Quem não quiser, problema é seu.
Isso é especialmente poderoso em relacionamentos. Quando para de explicar por que está magoado, porque precisa de espaço, porque não quer mais aceitar certas coisas, força a outra pessoa a realmente observar suas ações e tirar suas próprias conclusões. Sabe o que acontece quando você não explica? A pessoa começa criando suas próprias teorias sobre seu comportamento. Geralmente essas teorias são muito mais interessantes e favoráveis do que qualquer explicação que você poderia dar. A imaginação dela vai pintar um quadro de alguém misterioso, confiante, que sabe o que quer. Não explicar também te protege emocionalmente. Quando não fica se justificando, não se expõe tanto. Não entrega seus pontos fracos de bandeja. Mantém uma certa proteção ao redor do seu coração, e isso é saudável. Cuidado, não explicar não significa ser rude ou grosseiro. Significa ser seletivo com suas palavras. Significa falar apenas o necessário. Significa não se diminuir tentando provar seu valor através de explicações desesperadas. Quando alguém te questiona sobre alguma coisa, ao invés de se lançar numa explicação de 15 minutos, pode simplesmente dizer foi minha escolha ou achei melhor assim ou até mesmo não dizer nada. Deixe suas ações falarem por você. A arte de não explicar é a arte de se valorizar. É entender que você não precisa convencer ninguém do seu valor. Quem tem olhos para ver vai ver. Quem não tem não é problema seu. Você não está aqui para ser compreendido por todo mundo. Está aqui para viver sua vida da melhor forma possível. Quando para de se explicar, algo mágico acontece e as pessoas começam a te respeitar mais porque você demonstra que se respeita. Mostra que suas escolhas têm peso, que suas decisões são pensadas, que você não é uma pessoa impulsiva que age sem pensar e depois fica se justificando. Lembre-se, quem se explica se complica. Quem age com confiança e segue em frente conquista respeito. Respeito é a base de qualquer relacionamento saudável. O vazio que atrai como criar o espaço que ele vai querer preencher. Já percebeu como a natureza odeia o vazio? Quando existe um espaço vazio em algum lugar, alguma coisa sempre aparece para preenchê-lo. É uma lei natural, e funciona exatamente da mesma forma nos relacionamentos. Quando cria um vazio emocional na vida de alguém, essa pessoa sente uma necessidade quase física de preencher esse espaço. O problema é que a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Elas preenchem todos os espaços possíveis na vida da pessoa que amam. Mandam mensagem de bom dia, de boa tarde, de boa noite. Perguntam como foi o dia, o que está fazendo, onde está indo. Preenchem cada segundo livre com sua presença, palavras, sua atenção. Aí não sobra espaço para nada. Não sobra espaço para a pessoa sentir sua falta. Não sobra espaço para ela se perguntar o que você está fazendo. Não sobra espaço para ela ter curiosidade sobre sua vida. Você ocupa tanto espaço que sufoca qualquer possibilidade de desejo. Quando aprende a criar vazios estratégicos, tudo muda. Quando para de preencher todos os momentos, todas as conversas, todos os silêncios, dá espaço para a pessoa respirar. Mais importante, dá espaço para ela sentir sua ausência. Esse vazio não é sobre ser cruel ou distante. É sobre entender que o desejo cresce no espaço, na pausa, na ausência. É como uma música, as pausas são tão importantes quanto as notas. Sem as pausas, a música vira apenas barulho. Sem os vazios, o relacionamento vira sufocamento. Quando cria esses espaços, força a outra pessoa a tomar iniciativa. Se você sempre é quem puxa assunto, quem liga, quem faz planos, sua ausência vai obrigar ela a fazer isso pela primeira vez. Quando ela toma essa iniciativa, automaticamente investe mais energia emocional na relação. O vazio também desperta a imaginação. Quando não está sempre contando tudo o que faz o destino, as companhias e os mistérios de uma pessoa despertam a curiosidade alheia, fazendo com que a mente construa cenários mais fascinantes do que a verdade. Naturalmente, ela passa a enxergar essa figura como enigmática, portadora de uma existência rica e cativante. Contudo, esse espaço deve ser ocupado por você próprio. Inicialmente, não resolve apenas cessar a dedicação à pessoa e permanecer recluso assistindo programas televisivos aguardando que ela o procure. O espaço necessita ser ocupado com elementos verdadeiramente significativos para você, suas paixões, aspirações,
empreendimentos e vínculos sociais. Ao preencher sua existência com aspectos relevantes, você automaticamente gera esse espaço na vida alheia, pois não permanece constantemente acessível. Você possui compromissos, agenda e uma rotina que não orbita ao redor dela. Esta situação torna-se extremamente sedutora. O espaço que seduz difere do espaço da necessidade. A carência produz um vazio adesivo e desesperador que repele as pessoas, enquanto o espaço da plenitude quando você está tão absorto vivendo plenamente que não resta tempo para perseguir alguém, esse sim magnetiza intensamente. Reflita sobre indivíduos que considera intrigantes curiosidades. Geralmente são pessoas que mantêm suas próprias atividades em andamento, que não permanecem sempre acessíveis, que possuem enigma e uma vida própria rica e fascinante. Elas produzem um espaço natural ao seu redor que desperta o desejo de aproximação nas outras pessoas. Quando você aprende a produzir esses espaços, também aprende a valorizar os momentos de conexão autêntica. Então, ao invés de dialogar sobre trivialidades apenas para manter contato, você reserva sua energia para conversas verdadeiramente importantes. Isso torna cada interação mais profunda. O espaço também ensina tolerância, pois quando você cria um ambiente e não tenta preenchê-lo instantaneamente, você aprende a confiar no desenvolvimento. Você compreende que nem tudo precisa ocorrer no seu ritmo, que algumas vezes é preferível permitir que as situações fluam espontaneamente. Existe algo fascinante quando uma pessoa finalmente vem ocupar o espaço que você criou. Ela chega com muito mais vigor porque precisou fazer um esforço, sair da sua zona de segurança, tomar a iniciativa. Isso faz com que ela valorize significativamente mais o momento. O espaço que você cria também o protege emocionalmente. Quando você não está sempre aderido à pessoa, sempre acessível, sempre presente, você mantém sua independência emocional. Você não fica nessas oscilações de humor dependendo de como a pessoa o trata. Mas lembre-se, criar espaço não envolve jogos ou manipulação. Trata-se de possuir uma vida tão rica e interessante que você naturalmente não tem tempo para perseguir quem não o valoriza. É sobre se tornar uma pessoa tão completa que sua ausência é genuinamente sentida. Quando você domina a arte de criar espaços que atraem, percebe que nunca mais precisará suplicar por atenção. As pessoas desejarão preencher o lugar que você deixa, quererão participar da sua vida interessante, desejarão descobrir os mistérios que você carrega. O mais belo de tudo, quando alguém vier ocupar esse espaço, será porque realmente deseja estar ali, não por obrigação, não por compaixão, não por hábito, mas por vontade genuína de fazer parte de sua vida. A força do desprendimento manifesta-se quando você para de necessitar e ele começa a desejar. O desprendimento é uma das forças mais poderosas existentes, mas também uma das mais incompreendidas. A maioria das pessoas acredita que desprendimento significa não se importar, não sentir nada, tornar-se uma pedra gelada. Na realidade, desprendimento é exatamente o oposto, é se importar tanto consigo mesmo que você não aceita mais fragmentos de ninguém. Quando você está apegado demais a alguém, você se torna refém dessa pessoa. Seu humor depende de como ela o trata. Sua autoestima depende da atenção que ela oferece. Sua felicidade depende de ela estar presente em sua vida. Você entrega todo o seu poder emocional para outra pessoa e fica à mercê dos caprichos dela. Mas quando você desenvolve o desprendimento verdadeiro, você recupera seu poder. Você retorna a ser o protagonista da sua própria vida. Você para de viver em função de outra pessoa e volta a viver em função dos seus próprios sonhos, objetivos e felicidade. Aqui está o paradoxo mais interessante: quanto mais você necessita de alguém, menos essa pessoa o deseja. Quanto menos você necessita, mais ela o deseja. É como se o universo funcionasse inversamente quando se trata de relacionamentos. Isso acontece porque a necessidade é sufocante. Quando você necessita demais de alguém, você transparece ansiedade, insegurança, dependência. Você se torna uma responsabilidade emocional para outra pessoa, e ninguém quer carregar o peso emocional de outra pessoa nas costas. Mas quando você não necessita, quando você deseja mas não depende, quando você aprecia mas não se desespera, você se torna livre. E liberdade é a coisa mais atraente que existe. Pessoas livres atraem outras pessoas como mel atrai abelhas.
O desprendimento não significa que você para de sentir. Significa que você sente, mas não deixa seus sentimentos o controlarem. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim estar disposto a viver sem essa pessoa se ela não souber o valorizar. Essa é a diferença entre amor maduro e necessidade disfarçada de amor. Quando você desenvolve esse desprendimento saudável, você para de fazer coisas desesperadas para de enviar essas mensagens quando uma pessoa não responde, para de ficar stalkeando nas redes sociais, não para de cancelar seus compromissos na esperança de que ela apareça. Você volta a ter uma vida própria. E sabe o que acontece quando você tem uma vida própria? Você se torna interessante novamente. Você deixa de ser aquela pessoa previsível que sempre está disponível e se torna alguém que tem coisas acontecendo, alguém que tem histórias para contar, alguém que está crescendo e evoluindo. O desprendimento também lhe dá clareza mental. Quando você não está mais desesperado para que as coisas deem certo com aquela pessoa específica, você consegue ver a situação de forma mais objetiva. Consegue perceber se realmente vale a pena investir energia nessa relação ou se está apenas se iludindo. Pessoas desprendidas têm algo que pessoas carentes não têm: opções. Quando você não está grudado numa pessoa só, você fica aberto para conhecer outras pessoas, para viver outras experiências, para descobrir outras possibilidades. E ter opções é poder. Quando a pessoa percebe que você tem opções, que não está desesperado por ela, que pode muito bem viver sem ela, algo desperta o medo de perdê-lo. Porque agora você não é mais aquela certeza na vida dela. Você virou uma possibilidade que ela pode perder se não se esforçar. O desprendimento também ensina a valorizar quem realmente o valoriza. Quando você para de se agarrar em quem o ignora, você abre espaço para quem realmente quer estar na sua vida. Você para de desperdiçar tempo com quem não merece e investe em quem vale a pena. Mas como desenvolver esse desprendimento sem virar uma pessoa fria? Primeiro, você precisa entender que desprendimento não é indiferença, é amor próprio. É se dar o valor que você merece. É recusar aceitar menos do que você vale. Segundo, você precisa voltar a investir em si mesmo, redescobrir seus hobbies, seus sonhos, suas paixões. Construir uma vida tão interessante que a presença ou ausência de uma pessoa específica não faça tanta diferença assim. Terceiro, você precisa desenvolver outras conexões, cultivar amizades, fortalecer laços familiares, conhecer pessoas novas. Quando você tem uma rede de apoio sólida, você não fica dependente emocionalmente de uma pessoa só. O desprendimento verdadeiro é libertador. É como se você tirasse uma mochila pesada das costas que nem sabia que estava carregando. De repente você consegue respirar de novo, consegue sorrir de novo, você consegue sonhar de novo. E quando você está nesse estado de liberdade emocional, você naturalmente atrai pessoas que estão no mesmo nível, pessoas que também conhecem o próprio valor, pessoas que escolhem estar com você não porque precisam, mas porque querem. Lembre-se, você não veio ao mundo para ser a muleta emocional de ninguém, nem para implorar por amor. Você veio para viver uma vida plena, com ou sem aquela pessoa que hoje o faz sofrer. E quando você realmente entende isso, quando você realmente sente isso no fundo do coração, tudo muda. O magnetismo da indiferença demonstra porque ignorar de volta é irresistível. A indiferença é como um superpoder secreto que poucas pessoas sabem usar. Enquanto todo mundo fica tentando chamar atenção, implorando por reconhecimento, correndo atrás de quem os ignora, você aprende a fazer exatamente o contrário. E é aí que a mágica acontece. Quando alguém o ignora e você retribui com a mesma moeda, você quebra completamente o padrão que essa pessoa estava acostumada. Ela estava esperando que você fizesse um drama, que implorasse por atenção, que ficasse desesperado tentando reconquistar o espaço que ela tirou de você. Mas quando você simplesmente não reage, quando você segue como se nada tivesse acontecido, você vira o jogo completamente. A indiferença genuína é diferente da indiferença forçada. Quando você força uma indiferença, ainda está reagindo emocionalmente por dentro. Ainda importa demais, só está tentando esconder. Mas a indiferença real vem de um lugar de paz interior, de quem realmente entendeu o seu valor e não precisa mais da validação de ninguém para se sentir bem. Essa indiferença autêntica é magnética porque é rara.
Hoje vivemos num mundo onde todo mundo quer atenção, onde as pessoas fazem de tudo para serem notadas, para serem validadas, para serem escolhidas. Quando aparece alguém que genuinamente não está precisando dessa validação, que está bem consigo mesmo, isso chama a atenção imediatamente. A pessoa que o ignorava de repente percebe que você não está mais correndo atrás, não está mais tentando se explicar, não está mais implorando por uma chance, não está mais se humilhando para ganhar migalhas de atenção. Você simplesmente seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido. E isso mexe com a cabeça de qualquer um. Por quê? Porque a indiferença desperta curiosidade. A pessoa fica se perguntando por que ele não está mais correndo atrás. Será que conheceu alguém? Será que não se importa mais comigo? Será que eu perdi meu poder sobre ele? Essas perguntas começam pequenas, mas vão crescendo até se tornarem uma obsessão. A indiferença também quebra o ego da pessoa. Ela estava acostumada a ter você sempre disponível, sempre tentando agradar, sempre dando atenção mesmo quando não recebia nada em troca. Seu comportamento alimentava o ego dela, fazia com que ela se sentisse importante, desejada, poderosa. Quando você para de alimentar esse ego, ela sente falta. Mas aqui está o segredo: a indiferença só funciona quando vem de um lugar genuíno de abundância. Quando você está tão ocupado construindo uma vida incrível, conhecendo pessoas interessantes, perseguindo seus sonhos, que realmente não tem tempo nem energia para ficar pensando em quem o ignora. Quando você desenvolve essa indiferença autêntica, você para de ficar verificando se a pessoa visualizou sua mensagem, para de ficar olhando nas redes sociais dela para ver o que está fazendo, para de tentar decifrar cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Você simplesmente vive sua vida e deixa que ela viva a dela. E essa liberdade que você demonstra é extremamente atraente. Mostra que você não é mais aquela pessoa carente que dependia da atenção dela para se sentir bem. Você se tornou alguém completo, alguém que tem suas próprias coisas acontecendo, alguém que não precisa de ninguém para ser feliz. A indiferença também o protege emocionalmente. Quando você não reage aos jogos mentais da pessoa, quando você não se deixa afetar pelos comportamentos tóxicos, você se protege e mantém sua paz interior. Você não entra mais nessas montanhas-russas emocionais que só fazem mal. Mas cuidado para não confundir indiferença com frieza ou crueldade. A indiferença saudável não é sobre ser rude ou desrespeitoso. É sobre não deixar que o comportamento de outra pessoa afete seu equilíbrio emocional. É sobre manter sua dignidade mesmo quando outros não mantêm a deles. Quando você domina a arte da indiferença, percebe que as pessoas começam a tratá-lo de forma diferente. Elas param de dar você como garantido, param de achar que podem tratá-lo de qualquer maneira porque você sempre vai estar ali. Elas passam a respeitar seus limites porque veem que você os respeita primeiro. A indiferença bem aplicada também ensina lições valiosas para quem o ignora. Ela aprende que suas ações têm consequências, que não pode esperar receber atenção de quem trata mal, que relacionamentos são via de mão dupla e que se ela não investe, pode perder. E tem algo ainda mais poderoso: quando você demonstra indiferença genuína, você força a pessoa a sair da zona de conforto. Se antes era você quem sempre tomava a iniciativa, agora é ela quem vai ter que fazer isso se quiser manter algum tipo de contato. E quando ela toma essa iniciativa, ela automaticamente investe mais energia emocional. A indiferença também lhe dá tempo para enxergar a situação com clareza. Quando você para de ficar obcecado com uma pessoa, quando você cria distância emocional, você consegue ver se aquela relação realmente vale a pena ou se você estava apenas se iludindo. Muitas vezes, quando você finalmente consegue ser indiferente de verdade, você percebe que a pessoa nem era tão especial assim, que você tinha idealizado ela, que estava apaixonado mais pela ideia do que pela realidade. E essa descoberta é libertadora. A indiferença ensina algo fundamental: você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Você não precisa que todo mundo goste de você. Você não precisa implorar por um lugar na vida de ninguém. Você tem valor suficiente para ser escolhido, não mendigado. E quando você realmente incorpora essa mentalidade, quando a indiferença se torna natural para você, algo mágico acontece: as pessoas certas começam a aparecer na sua vida.
Pessoas que sabem reconhecer seu valor, pessoas que não brincam com seus sentimentos, pessoas que escolhem você todos os dias, não apenas quando é conveniente. A reconquista silenciosa representa como ele volta sem você precisar pedir. Depois de aplicar tudo o que aprendeu até aqui, chegou o momento mais interessante de todo esse processo, a reconquista silenciosa. É quando a pessoa que o ignorava, que o dava como garantido, que não valorizava sua presença, de repente volta correndo atrás de você. E o mais belo é que ela volta sem você precisar pedir, sem você precisar implorar, sem você precisar se humilhar. Essa reconquista acontece de forma natural porque você mudou completamente a dinâmica da relação. Você saiu da posição de quem implora e foi para a posição de quem é desejado. Saiu da posição de quem persegue e foi para a posição de quem é perseguido. E essa inversão é poderosa demais. A pessoa percebe que perdeu algo importante, que tinha alguém incrível na vida dela e não sabia. Ela vê que enquanto estava brincando com seus sentimentos, você estava crescendo, evoluindo, se tornando alguém ainda mais interessante. E agora ela quer de volta o que perdeu. Mas aqui está a diferença: quando ela volta, ela não volta com migalhas. Ela volta com interesse genuíno, volta querendo conquistar você de verdade, volta disposta a se esforçar. Porque agora ela sabe que você não é mais aquela pessoa desesperada que aceita qualquer coisa. A reconquista silenciosa acontece quando todos os elementos que você aprendeu se juntam: o silêncio que criou o mistério, a ausência que fez ela sentir sua falta, o desprendimento que mostrou que você tem valor próprio, a indiferença que quebrou o padrão que ela estava acostumada. Quando ela finalmente o procura, e você pode ter certeza de que vai procurar se realmente se importa com você, ela não vem mais com aquela energia superior de quem está fazendo um favor. Ela vem humildemente, querendo reconquistar seu espaço, querendo provar que merece uma nova chance. E sabe por que isso acontece? Porque você provou algo muito importante: que sua vida não para quando ela sai dela, que você não é dependente emocional de ninguém, que você tem estrutura suficiente para ficar bem sozinho. E pessoas com essa estrutura emocional são extremamente valiosas e raras. Durante todo esse processo, você não precisou falar mal dela para ninguém. Não precisou fazer drama nas redes sociais. Não precisou tentar fazer ciúmes com outras pessoas. Você simplesmente viveu sua vida da melhor forma possível e deixou que suas ações falassem por você. A reconquista silenciosa é poderosa porque é autêntica. Não é baseada em manipulação ou jogos psicológicos. É baseada no seu crescimento real, na sua evolução como pessoa, no seu amadurecimento emocional. Você realmente se tornou alguém melhor durante esse processo. Mas quando ela volta, você não está mais no mesmo lugar emocional onde estava quando ela saiu. Você cresceu, evoluiu, aprendeu a se valorizar, desenvolveu amor próprio, se tornou mais seletivo com quem permite na sua vida. E essa evolução é atraente demais. Mas aqui está a parte importante: quando ela voltar, você precisa avaliar se realmente a quer de volta. Porque durante esse tempo em que você esteve focado em si mesmo, você pode ter descoberto que merece muito melhor, que aquela pessoa que você tanto idealizava talvez não seja tão especial assim. A reconquista silenciosa coloca você numa posição de poder. Agora é você quem decide se quer dar uma nova chance ou não. É você quem coloca as condições. É você quem escolhe se vale a pena investir novamente nessa relação ou se é melhor seguir em frente. E mesmo que você decida dar uma nova chance, a dinâmica vai ser completamente diferente. Porque agora ela sabe que você não é mais aquela pessoa que aceita qualquer coisa, que você tem padrões, que você se valoriza, que se ela não souber tratá-lo bem, você pode muito bem viver sem ela. Essa mudança de dinâmica é fundamental para qualquer relacionamento saudável. Quando duas pessoas se valorizam mutuamente, quando ninguém está em posição de dependência emocional, quando existe respeito mútuo, aí sim pode nascer algo bonito e duradouro. A reconquista silenciosa também ensina uma lição valiosa: você nunca mais vai precisar implorar por amor. Nunca mais vai precisar se diminuir para ganhar atenção. Nunca mais vai aceitar migalhas de quem deveria lhe dar um banquete. Você aprendeu seu valor e nunca mais vai esquecer. E se por acaso ela não voltar, se ela for orgulhosa demais para reconhecer o erro,
Se ela não conseguir enxergar o que perdeu, paciência. Isso só confirma que você fez a escolha certa ao se afastar. Significa que ela realmente não merece você. Porque o mais importante não é fazer uma pessoa específica voltar. O mais importante é você entender seu valor, desenvolver amor próprio, aprender a se relacionar de forma saudável. Quando você aprende isso, as pessoas certas aparecem naturalmente em sua vida. A reconquista silenciosa é apenas o começo. É a prova de que você finalmente aprendeu a jogar o jogo dos relacionamentos da forma certa, com dignidade, com amor próprio, com inteligência emocional. E quando você joga dessa forma, você sempre ganha, independente do resultado específico. Lembre-se, você não precisa de ninguém para ser completo. Você já é completo. E quando você realmente entende isso, quando você realmente vive isso, as pessoas vão querer fazer parte da sua completude, não tentar completá-lo. O retorno triunfante demonstra como voltar sendo uma pessoa completamente nova. Agora que você passou por toda essa transformação, chegou o momento mais importante, o seu retorno. Mas não é um retorno qualquer. É o retorno de alguém que renasceu, que se reinventou, que descobriu um poder interior que nem sabia que tinha. Você não é mais a mesma pessoa que saiu chorando, implorando por atenção, se humilhando por migalhas de amor. Esse retorno não é sobre voltar para provar algo para quem o machucou. Não é sobre mostrar o quanto você mudou para conseguir aprovação. É sobre você finalmente entender que se transformou numa versão tão incrível de si mesmo que qualquer pessoa seria sortuda em fazer parte da sua vida. Durante todo esse tempo em que você esteve focado em si mesmo, algo mágico aconteceu. Você desenvolveu uma confiança genuína. Não aquela confiança de quem está tentando parecer forte, mas a confiança tranquila de quem realmente conhece seu valor. E essa energia é impossível de fingir. Quando você reaparece na vida das pessoas, elas percebem imediatamente que algo mudou. Tem uma luz diferente no seu olhar, uma postura diferente no seu corpo, uma energia diferente na sua voz. Você não está mais na vibração desesperada de quem precisa de validação externa para se sentir bem. O mais interessante é que agora você não precisa mais provar nada para ninguém. Antes você tanto queria mostrar seu valor que acabava se diminuindo. Agora você simplesmente é valioso, e quem tem olhos para ver, vê. Quem não tem, problema é de quem não vê. Sua nova versão não fica mais explicando por que merece ser amado, não fica mais correndo atrás de quem não o valoriza, não fica mais aceitando comportamentos que não condizem com o que você vale. Você simplesmente existe na sua plenitude e deixa que as pessoas decidam se querem fazer parte disso ou não. Sabe o que é mais poderoso? Você não tem mais medo de ficar sozinho. Antes, o medo da solidão fazia você aceitar qualquer coisa, qualquer migalha, qualquer tratamento ruim, só para não ficar sem ninguém. Agora você descobriu que estar sozinho é muito melhor que estar mal acompanhado. Essa mudança interior reflete em tudo na sua vida, na forma como você se veste, como você fala, como você se comporta, nas escolhas que faz. Você não está mais tentando agradar todo mundo. Está vivendo de acordo com seus próprios valores, seus próprios sonhos, suas próprias prioridades. Quando você volta sendo essa nova pessoa, as reações são interessantes. Quem o ignorava antes de repente quer sua atenção. Quem o dava como garantido agora percebe que você é um prêmio que pode ser perdido. Quem não valorizava sua presença agora, sente sua ausência como um vazio que incomoda. Mas aqui está o mais belo: você não volta com sede de vingança. Não quer fazer ninguém pagar pelo que fez com você. Você volta em paz, sabendo que tudo o que passou foi necessário para você se tornar quem é hoje. E por isso até agradece. Essa nova versão de você também atrai pessoas completamente diferentes, que estão no mesmo nível de evolução emocional que você. São pessoas que sabem o próprio valor e reconhecem o seu. São pessoas que querem somar na sua vida, não apenas tirar proveito. O retorno triunfante não é sobre voltar para a mesma vida de antes. É sobre criar uma vida completamente nova, baseada nos seus novos valores, nos seus novos padrões, na sua nova consciência sobre o que você merece e o que não aceita mais. Você percebe que aquelas pessoas que o faziam sofrer antes agora nem o afetam mais. Não porque você virou uma pedra de gelo,
mas porque você desenvolveu uma blindagem emocional saudável. Você aprendeu a não levar para o pessoal o comportamento tóxico de outras pessoas. E quando essas pessoas tentam voltar para a sua vida e vão tentar, você tem clareza para decidir se realmente vale a pena ou não. Você não decide com base na carência, na solidão, no medo de não encontrar ninguém melhor. Você decide baseado na realidade: essa pessoa realmente me valoriza. Realmente merece um espaço na minha vida nova. O mais incrível é que você para de se importar com o que pensam sobre sua transformação. Antes você ficava preocupado. Será que vão achar que estou me fazendo de difícil? Será que vão pensar que estou fingindo? Agora você sabe que quem o conhece de verdade vai ficar feliz pela sua evolução. Esse retorno também ensina a ser seletivo com suas energias. Você não gasta mais tempo tentando convencer quem não quer ser convencido. Não desperdiça mais palavras explicando óbvios para quem não quer entender. Você investe sua energia apenas em quem merece. A pessoa que você se tornou também tem limites muito mais claros e sabe fazê-los serem respeitados. Você não é mais aquela pessoa que aceita desculpas esfarrapadas, promessas vazias, comportamentos tóxicos. Seus limites são firmes, e quem não souber respeitá-los simplesmente não faz parte da sua vida. E o mais libertador, você finalmente entendeu que seu valor não depende de ser escolhido por ninguém. Você já se escolheu, já se validou, já se aprovou. Isso lhe dá uma liberdade emocional que é simplesmente transformadora. Quando você volta sendo essa nova pessoa, você percebe que não precisa mais de ninguém para ser feliz. Você quer companhia? Não precisa. Você aprecia amor? Não depende dele. Você gosta de atenção? Não mendiga por ela. E essa independência emocional é o que faz de você realmente irresistível. O retorno triunfante é a prova final de que você conseguiu, que saiu do fundo do poço e construiu uma vida incrível, que transformou dor em poder, rejeição em seleção, carência em abundância. Você não é mais quem era. Você é quem sempre teve potencial para ser. E se esse conteúdo ajudou você a enxergar o seu verdadeiro valor, se você finalmente entendeu que merece muito mais do que migalhas de atenção, então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Porque aqui você não vai encontrar conselhos de quem quer ensinar a implorar por amor. Você vai encontrar estratégias reais para se tornar uma pessoa tão completa e valiosa que as pessoas naturalmente irão querer fazer parte da sua vida. Cada vídeo novo é mais uma ferramenta para você construir essa versão irresistível de si mesmo. Essa pessoa que não precisa de ninguém para ser feliz, mas que todo mundo quer por perto. Se cuide e até mais. Tchau.